Muito boa tarde nesta Sexta-feira Santa. Já agora desejar a todos que a celebram boa Páscoa e, se não for o caso, que passem um bom fim de semana em família, que continuem a cumprir as regras de estar em casa. Nós fazemos aqui o nosso e damos aqui o nosso contributo com a Quarentena da Bola, criando sempre conteúdos e trazendo convidados que nos possam trazer temas de interesse e que nos dizem respeito a todos que gostamos do futebol e que estamos apaixonados pelo fenómeno do futebol. Muita gente me tinha pedido ao longo das últimas semanas que cá estivesse o Presidente da Associação Nacional de Agentes, o Artur Fernandes, para nós, amigos, o Joca, e para quem o acompanhou no futebol, o Artur Fernandes, para quem não sabe, só fazer aqui um pequeno, muito pequeno resumo, começou no Vianense, ainda cedo foi internacional, aliás, capitão da seleção portuguesa, jogou no Futebol Clube do Porto, Passos Ferreira, Penafiel, Aves, Naval do 1º de Maio, foi ainda dirigente do Sindicato dos Jogadores. Em 2006 criou a Associação Nacional de Agentes de Futebol, que eu acompanho desde o primeiro ano, na altura estava no Porto Canal e começamos logo a contactar e a conhecer esta dinâmica. Conselheiro do Conselho Nacional do Desporto, envolveu-se em importantes projetos, como, por exemplo, o novo regime jurídico das federações. Mais tarde tomou posse como embaixador para a ética do desporto. É também membro da Associação Europeia de Agentes de Jogadores e já por aqui já vem a riqueza e a experiência que o Artur Fernandes hoje nos pode trazer. Artur, é um prazer receber-te aqui neste projeto pessoal, que entretanto a Quest se associou a nós, que também nos diz muito aos dois. Um abraço também para a família Quest. Nesta sexta-feira, para falarmos daquilo que te apaixona também, desde que criaste a ANAF, a Associação Nacional de Agentes. Portanto, bem-vindo. Obrigado, Rémulo. E com essa apresentação, eu fico quase sem ter mais nada que dizer. Mas, entretanto, gostava de te dizer que das várias pessoas que me têm falado também do vosso projeto e que eu acompanhei, acho que já merece há muito tempo um lugar de maior destaque, quer na comunicação, quer no nosso volto. Espero que aconteça em breve na tua carreira também, porque de facto o teu profissionalismo assim o merece. Portanto, o prazer é todo meu e naquilo que pudermos ajudar e colaborar, sabes que estamos juntos já há praticamente 15 anos, portanto já é uma vida, não é? É verdade, é verdade. Obrigado por tudo. Aliás, quando eu fui diretor desportivo, na altura no Boa Vista, ajudaste-me bastante com muitas coisas. Nunca me vou esquecer disso e a amizade que fica e que vai perdurar. A Se introdução Deus tem a ver quiser, com, com com o muitos facto anos. das pessoas perceberem também aquilo que tu nos podes aportar. Antes de mais, também perguntar se está tudo bem contigo, com a família e toda a gente em segurança, certo? Graças a Deus continuamos neste cenário dantesco que parece que já dura uma eternidade, mas que são 3 semanas. Mas tudo em família, tudo com saúde, tudo bem, é o mais importante. Convosco também, com os nossos amigos também. Pena é o número de mortos que a gente vê pelo mundo inteiro e particularmente por Portugal também. Não fosse o que estas pessoas sofrem, os seus familiares e as pessoas que morreram, e se calhar eram 3 semanas que nós aprendíamos de alguma forma a dar valor àquilo que é estar em casa com as pessoas que mais amamos, e de vez em quando, se pudéssemos trazer uns amigos e conversar e deixar às vezes um bocadinho estas coisas dos nossos trabalhos que bem precisávamos. Sem dúvida. Ora bem, vários agentes já assistiram, o Manuel Tomás, o Nelson Almeida, mandar um abraço ao Arthur, um abraço também para eles. Claro, para eles também, grandes amigos de longos anos, sim, senhor. Exatamente. Doutor, vamos então começar ao que nos traz aqui hoje, conversar um bocadinho sobre isto tudo. É evidente, acima de tudo, a saúde, e às vezes é difícil de falar daquilo que é o nosso trabalho quando está em causa a saúde pública, a saúde das pessoas. Nós já tivemos aqui há 2 semanas vários agentes a falar sobre os vários desafios que esta situação lhes traz. Perguntar-te se, do ponto de vista daquilo que a FIFA tem feito e tem tentado regulamentar, é no fundo o cenário possível, ou seja, alargar o mercado de transferências e tomar uma série de medidas para, digamos, se adaptar a este contexto de profunda excepcionalidade. E de que forma é que tu achas que isto vai ter impacto no mercado, se os clubes vão ter que, digamos, reduzir os gastos? Como é que tu vês isto tudo? Olha, é uma longa história, acho que cada cabeça a sua sentença, todos nós temos as nossas opiniões. Eu escrevi num jornal diário desportivo a semana passada sobre este assunto, embora tenha sido, é uma coluna ligeiramente limitada, não dá para abranger conforme estamos a falar aqui hoje, mas há desde o início 3 cenários possíveis e um deles era obviamente,
o mais justo, que é fazer os jogos que estão em falta. O segundo seria o cancelamento do campeonato e a anulação por completo e o esquecimento total do campeonato, que me parece a mim o mais injusto, face àquilo que as equipas fizeram durante 8 meses. Depois havia um terceiro cenário falado por muita gente também, que seria atribuir as classificações atuais à data do início do surto. Graças a Deus vamos tendo a facilidade de estar mais tempo em casa, de conversar com muita gente, e ontem também já em conversa com outra gente, penso que ele não se importa que diga o nome dele, com o Pedro Cordeiro, cruzamos informações e a determinada altura falávamos exatamente de um cenário que, do meu ponto de vista, vem anular todas estas questões relacionadas com as questões objetivamente financeiras atuais e que a gente compreende também, mas não são as prioritárias, que era um cenário de, à data do surto, havia uma classificação, não haveria um campeão, mas haveria sim um convite àquelas equipas que estavam em primeiro ou em segundo de, na próxima época, integrarem, consoante a classificação que tinham em março, a Liga dos Campeões e a Champions League. Porque, efetivamente, ninguém é campeão com um ponto de diferença a 10 jogos do fim, ninguém desce de divisão a 10 jogos do fim com 30 e não sei quantos pontos para jogar. E, portanto, este pareceu-me um cenário, de facto, bastante equilibrado. O que a FIFA está a tentar fazer, e isto não tem absolutamente nada com a minha primeira introdução, o que a FIFA está a tentar fazer, no fundo, é aquilo que a Liga está a tentar fazer, é aquilo que as ligas estão a tentar fazer, que é salvar a época em termos financeiros. Ora, salvar a época em termos financeiros, a gente pode compreender do lado de quem está a gerir aquelas empresas. Agora, do lado dos milhões de famílias, milhares de pessoas mortas, conforme eu escrevi também, acho que já não há cabeça para o futebol, nem para os jogadores, nem para os treinadores, nem para todos nós. Acho que nós devíamos seriamente parar aquilo que aconteceu, tentar salvar o máximo de vidas e preparar com muito rigor e com muito acerto as próximas temporadas e a recuperação económica, porque nós sabemos que vai haver uma recessão. E se de facto tem que haver um esforço de toda a gente, eu acho que o grande problema... Aliás, nós, se analisarmos friamente, já percebemos que até do ponto de vista da saúde, da integridade física dos próprios atletas, não há condições para jogar daqui a um mês ou dois. Porque se nós não temos a cura para o contágio, para o problema, para o vírus, nós também não vamos ter daqui a 2 meses. Portanto, os jogadores, e provavelmente, eles vão se contagiar, porque também não há nenhum estudo que nos diga que não possa haver um segundo contágio. Portanto, do ponto de vista humano, e até a gente vê pela tomada de decisão tão crítica ou tão criticada pela Federação Portuguesa de Futebol, nós já percebemos que, efetivamente, não há condições de saúde para se jogar. Por isso é que acabaram com os campeonatos amadores. Por isso é que a maior parte, mais de 1 milhão de alunos, não vão mais à escola. Portanto, nós sabemos que o único problema que tem a Liga nesta altura é um problema financeiro, pois que resolvam, mas que não ponham em causa 3 ou 4 semanas de sedentarismo dos jogadores, que obriga não a mas a mais do que um mês para uma recuperação a 100%, para poderem efetivar esses 10 jogos, e mesmo quando comecem, não tenham nenhuma possibilidade de controlar um voltar ao surto, ficarem doentes novamente, para além de que o coração já está em modos mais ou menos estabilizado, o coração deles, como é óbvio, há quase 1 mês e meio ou 2, para pôr a máquina a funcionar outra vez para alto nível, é muito complicado. Portanto, eu acho que a única coisa que tem que ser resolvida, de facto, é a questão financeira da Liga e dos clubes, porque do ponto de vista humano e do ponto de vista da saúde pública, não há, na minha opinião, até medicamento ou vacina ou prova em contrário, ao dia de hoje, repito, ao dia de hoje, não há qualquer hipótese de fazer este campeonato nem de jogar estas jornadas. Depois pode haver uma parte de fair play, que é, por exemplo, o campeonato inglês, onde existe uma equipa que está com tantos pontos de avanço que é quase impossível que eles deixem de ser campeões. E aí, atribuindo desta forma que a gente falou inicialmente, os campeonatos, o Porto ir à Liga dos Campeões, o Benfica ir
logo de seguida, o Liverpool e a Liga dos Campeões, não sei o quê. Portanto, atribuir desta forma, o que poderiam fazer os segundos, terceiros e quartos classificados em campeonatos como este, como por exemplo, como o inglês, era eles próprios tomarem a iniciativa de dizerem, durante 8 meses e alguns dias vocês foram absolutamente superiores e vocês merecem de facto o título de campeão. Por outro lado, por uma questão de estarmos num período de solidariedade e também de alguma caridade, todos aqueles clubes que estão para descer, nesta altura, não deveriam descer. Deveriam ser mantidos, devia haver um alargamento, é um regime específico, mas com 30 pontos em jogo, qualquer um deles podia salvar e podia acontecer, não é? Arthur, aquilo que eu te perguntei há pouco, evidentemente, até pelo cenário que ainda agora traçaste, e que é importante ressalvar às vezes que forem necessárias, poderá haver aqui um ajustamento, um reajustamento na economia do futebol, ou seja, transferências loucas, valores loucos, salários loucos, se calhar será este o momento para refletir sobre isso, na tua opinião, e os clubes no próximo ano ajustarem os seus orçamentos a uma realidade, passo o pleonasmo, mais real com aquilo que é o dia-a-dia? Bom, nos dias que correm, de certeza absoluta que não é o momento para estar a pensar em transferências. Aliás, só temos que falar nisto, porque é o nosso trabalho, e percebemos que face à crise humanitária que existe, que alguém tem que tomar as rédeas do assunto e começar a repensar o futebol para o futuro. Por isso é que eu era apologista de parar imediatamente e começar a preparar convenientemente para o futuro. Agora, que não hajam ilusões, o valor das transferências vai diminuir. Provavelmente também os orçamentos dos clubes vão diminuir, ou têm que diminuir. E se calhar há males que vêm por bem, e este se calhar era o momento certo para pormos um bocadinho de equilíbrio em tudo isto, sabendo nós, entretanto, que o futebol e a vida é sempre uma caixa de surpresas e de um dia para o outro aparece mais um árabe, um russo, um oligarca qualquer que chega e vem para aventar com o mercado e de repente a crise não é para todos, é só para alguns e no futebol parece que as pessoas têm alguma loucura em fazer este tipo de compras sensacionalistas e desde o tempo do Florentino e dos Galácticos até recentemente até ao Neymar, nós temos visto que mesmo durante períodos de crise no futebol parece que há sempre, entre aspas, um louco que aparece e que cria aqui uma corrente, porque aquele que compra por 200 faz com que o outro compre 4 por 50, que depois aqueles de 50 compram 5 por 10, então há uma injeção direta no futebol. Pode acontecer, mas não vejo que esse seja o cenário para a realidade do futebol. Vai ser com certeza para a exceção dos clubes de futebol. Eu estava aqui a apelar também à tua experiência, tantos anos ligado a esta área e nas mais diversas áreas, porque, por exemplo, há muita gente que defende que esta é a oportunidade, por exemplo, em Portugal, de os clubes olharem definitivamente para a formação, não é? Vão ter que conter custos, vão ter que apostar, se calhar, na formação e aí criar ativos até possíveis para futuras transferências. A minha pergunta é muito simples. Tu acreditas que realmente poderá acontecer esse caminho de finalmente dizer, ok, vamos olhar para dentro, vamos apostar no que temos? Acho que sim, acho que, aliás, nas grandes crises, se repararmos, nas grandes crises dos clubes, não por causa, não uma crise mundial como esta, mas nas crises que alguns clubes foram tendo ao longo da sua história, a primeira medida foi sempre essa. Foi sempre não compramos mais jogadores, baixamos o orçamento do plantel e injetamos jogadores jovens. Foi assim que o Sporting, a determinada altura, meteu um sem número de jogadores, Miguel Veloso, João Moutinhos e não sei o quê, e que acabaram depois mais tarde por ser transferidos. Foi assim que o Espanhol de Barcelona fez com o Callejon, com não sei o quê e com muitos outros jogadores. Tudo fruto de clubes que estavam absolutamente endividados ou com muitas dificuldades de ingressar dinheiro e nos seus momentos de maior aperto, aí sim, de facto, olham para os miúdos e dizem que remédio, vamos subir. Aliás, tivemos a notícia ainda recente, não sei se por motivo deste surto
ou por uma política do próprio Rubem Amorim ao Sporting, mas ainda esta semana, ou há uns dias, vimos 4 ou 5 jovens jogadores do Sporting que vão ser integrados já na próxima época na equipa principal. Portanto, eu penso que tem mais a ver com, em primeiro lugar, com as dificuldades, porque quando o dinheiro é muito, as pessoas tendem imediatamente a olhar para negócios absolutamente megalómanos. Quando o dinheiro escasseia e tem que ser muito gerido, nessa altura eles dizem pode ser que a prata da casa vá resolver, de facto, o nosso problema. E eu não tenho a mínima dúvida, já falámos disso tantas vezes, eu e tu, e nos congressos da Quest, que por questões genéticas, por questões de qualidade dos treinadores, por questões do que seja, nós somos bons em futebol. E os nossos jovens são bons, precisam de oportunidade. E, portanto, isto pode ser uma oportunidade muito boa para eles. E depois, claro, não temos um universo que permita encher as 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 grandes equipas de Portugal. Provavelmente eles, em vez de terem 8 ou 9 estrangeiros, vão ter 6 ou 7 jogadores da formação e vão ter que colmatar com os jogadores pontualmente oriundos daqui ou da lá. Mas a verdade é que as portas têm que se abrir mais a estes nossos jovens, porque eles têm, de facto, muito valor e depois têm uma coisa fantástica. É que assim que eles fazem meia dúzia de jogos numa equipa principal em Portugal, na Primeira Liga, destas equipas que promovem, destas equipas que trabalham, tu metes estes jogadores em qualquer mercado e em cada 10 adaptam-se 8 ou 9. Tu, se fores ver, por exemplo, outro tipo de nacionalidade, por exemplo, o brasileiro também se adapta muito bem, o ganês também se adapta muito bem, o uruguaio, o argentino também. Mas há outras nacionalidades, até inclusive na Europa, que quando saem do seu país acabou. Têm muita dificuldade de adaptação. O nosso não. O nosso, aliás, até os nossos próprios treinadores, até os nossos próprios diretores desportivos, que vão por esse mundo fora e fazem grandes trabalhos. Portanto, temos que um dia, quando alguém tiver um bocadinho mais tempo, perceber porque é que geneticamente nós somos de facto muito bons. Em 208 países do mundo, estamos em sexto no ranking da FIFA e da UEFA, portanto isto é notável, não é? Notável. Sem dúvida. O Pedro Cordeiro, que há pouco citaste e que esteve connosco faz hoje 2 semanas aqui em direto também, dá-te os parabéns pelo discurso tão lúcido e realista e depois diz algo que também tronca no que estavas agora a dizer. No futebol português nós reinventamos, por isso estejam descansados, estamos muito bem preparados a todos os níveis, presidentes, diretores esportivos, treinadores, jogadores, agentes, etc. Ou seja, há qualidade e daí nós temos falado aqui na formação de uma oportunidade muito boa para, sem desculpas, apostar na formação, se valorizar os grandes jogadores que estão aí na calha para entrarem em todos os clubes, não só nos grandes. Arthur, o Eurico Seabra faz-te aqui uma pergunta que me parece também interessante. Ele diz que duvida que aconteça em clubes denominados grandes, mas em equipas médias e pequenas. Achas que poderá ser intensificada a troca de jogadores? Sim. Já aconteceu inclusivamente em clubes grandes em períodos de mais crise. Aconteceu com o Ismailov e com o Miguel Lopes. Antes tinha acontecido também entre o Porto e o Sporting uns anos antes. Portanto, até em clubes grandes isto poderia acontecer. Pode ser que o facto de nós percebermos que um vírus tão pequeno nos faz nós tornar tão pequenos também. Pode ser que estas guerrilhas que existem no futebol abrandem um bocadinho e façam os clubes ser mais solidários e perceber que as parcerias que já em 2005, 2006 nós pedíamos ao mundo do futebol para fazê-las, quer entre os clubes, quer até entre os próprios agentes, quer até entre os próprios treinadores, que possam resultar também e vão resultar de certeza absoluta. É um mercado de transferências mais baixas, é um mercado de trocas, é um mercado de empréstimos, em que nada veio ajudar, por exemplo, esta decisão da FIFA de quem compra um jogador tem que o manter no seu plantel, porque vai dificultar muito mais a elaboração dos plantéis e, ao mesmo tempo, a salvação de alguns jogadores que estão em países de terceiro mundo ou enfim, em países mais longínquos e que aspiram a jogar na Europa e agora começa a ser mais difícil. Voltando à tua primeira questão, e já comentámos também de seguida as declarações do Pedro Cordeiro, do meu amigo Pedro, eu gostava de te dizer que
esta decisão tem que ser sempre uma decisão da FIFA. E a FIFA tem que a passar à UEFA e a todas as outras confederações. E a partir daí a todas as federações e daí às ligas e aos clubes. Portanto, a FIFA, nesta altura, esconde-se um bocadinho naquela, ok, vamos ver o que é que isto vai dar, porque daqui a 2 semanas ou 3 pode ser diferente, não queremos dar passos em falso. Eu acho que se devia consultar de imediato a Organização Mundial de Saúde e a DGS, perceber qual é o panorama ao nível da saúde que nós estamos a viver e tomar uma decisão já hoje, porque o futuro é amanhã. Em relação a essa declaração do Pedro Cordeiro, eu gostava de te dizer que eu também vi ainda há uns minutos atrás essas imagens nos Estados Unidos e, de facto, quando nós vemos caminhões a passar em frente às casas dos jogadores, dos dirigentes, enfim, com familiares e não sei o quê, em Itália e em Espanha. Felizmente, em Portugal, o cenário não é esse ainda, se Deus quiser, não há de ser. Quando vemos valas comuns nos Estados Unidos, de facto, ele tem toda a razão. Isto não há condições absolutamente nenhumas para continuar, a menos que a Organização Mundial de Saúde diga daqui a um mês está tudo resolvido, temos uma vacina, um medicamento, vão à vossa vida, esteja tudo. Mas neste momento, mesmo assim, e quando olhamos para pessoas do futebol que já perderam familiares, o cenário é absolutamente dantesco. Ainda bem recentemente, eu e vários agentes tivemos o conhecimento da morte do pai de um ex-dirigente, ex-presidente do Málaga, o Lourenço Sanz, e naturalmente falamos com a família Sanz, porque há muitos anos, se vocês se lembram, que o Málaga era um clube que abarcava muitos jogadores portugueses ou oriundos de Portugal. Então fizemos uma série de agentes, muita amizade com aquela direção. E eu falei com o filho portanto, o que era presidente à altura, e ele disse, isto é absolutamente dantesco. Eu não vi o meu pai, não enterrei o meu pai, não sei se o meu pai efetivamente aconteceu aquilo que dizem, porque aqui isto está insuportável. Portanto, quem é que tem cabeça para pensar em futebol? Alguém vai ter que o pensar, mas já para o futuro, não para o presente, porque agora mesmo ninguém pode. Arthur, poderia ser, era realmente o momento, de como tu dizias, eu subscrevo na íntegra, tenho defendido isto muitas vezes aqui na Quarentena da Bola, de seja qual for a decisão, mas tomar-se uma decisão para se preparar a esse futuro, precisamente. A dizer, ok, não há condições, vamos trabalhar, incluindo a FIFA, parece-me, como tu disseste, o Manuel Calçada já disse isso aqui também, mesmo a nível de regulamentação, a própria UEFA também, é esconder-se um pouquinho e exigia-se um bocadinho mais, uma atitude mais, digamos, pragmática em relação a tudo. E eu, quando vi os caminhões a passar à frente da minha casa com as pessoas mortas, automaticamente aquilo tinha que acabar. Tudo tinha que acabar, tinha que se repensar tudo o que tinha a ver com hospitais, farmácias e alimentos básicos, e a partir daqui, estes 2 ou 3 meses, repensar tudo, não só ao nível do futebol, porque a crise não vai ser do futebol, a crise vai ser uma crise global. Acho às vezes um bocadinho estranho as pessoas estarem a falar do layout e da redução e disto e daquilo, quando ainda nem um mês de trabalho passou. É verdade. Já vistes, isto é tão dantesco e insuportável que ainda não fez um mês e já toda a gente está preocupada como é que vai resolver estes problemas financeiros quando nós temos aí problemas de saúde muito mais graves, não é? Eu ia também pegar na tua experiência, aliás, que trabalhaste também com alguns clubes como consultor. Quando disse o teu currículo não disse tudo, era impossível, mas trabalhaste como consultor de alguns clubes, estiveste muito envolvido com sindicatos de jogadores, e nesta altura há esta questão dos layoffs. Vários clubes em Catadupa têm recorrido a essa situação. Os jogadores têm-se queixado muitas vezes de se sentirem, digamos, defraudados e até injustiçados com tudo isto. Precisamente, por exemplo, vou recuperar aqui as palavras de David Caiado, que está na Roménia, está-nos a acompanhar, um abraço para ele, que dizia que não entendia como é que ao fim da primeira semana, só a primeira semana de interrupção, já estavam os jogadores a receber cartas para layoff, etc, etc. Portanto, há aqui também, infelizmente, no futebol e na vida, há sempre um certo oportunismo, não é? Portanto, todo o mercado se agarrar a isto. Qual é a tua leitura, com a tua experiência em relação a isso que está a passar dentro do futebol? Eu não sei quais são os motivos que cada dirigente ou cada clube em Portugal, nós estamos mais ligados ao mercado
ao mercado inglês, mas entretanto ali não foi permitido. Mas não sei qual é o que esteve na base da decisão dos clubes de entrar em layoff ou redução de salários ou o que seja. O que eu vejo aqui é um oportunismo desnecessário. O que eu vejo aqui é, conforme disseste bem, ao fim de uma semana, já estar a pensar encontrar uma solução para não pagar os salários aos miúdos, e isso pode ser, espero que estejam muito bem, os clubes que estejam muito bem assessorados juridicamente, porque pode ser que o tiro saia pela culatra. Porque a lei do layoff não é tão somente uma redução dos salários dos trabalhadores. Os trabalhadores têm os seus direitos e têm os seus deveres também. E deixam de ter alguns deveres também. E, portanto, a integração, não sei se isto vai ser aplicável ao futebol, se a lei for generalizada, os dirigentes que têm algum cuidado com a aplicação do layoff, porque os jogadores também têm os seus direitos e os seus deveres, e se os aplicarem na íntegra, eles vão querer jogar e os jogadores não vão jogar a partir do dia 30 de junho. E depois tem um problema maior. Portanto, aqui o ótimo pode ser inimigo do bom, ou o bom pode ser inimigo do ótimo, e pode de facto sair o tiro pela culatra a quem pensa que numa redução de 3 semanas, de 2 semanas ou 1 semana e meia. Agora que me digam assim, muito naturalmente, como alguns clubes já fizeram. Olha, este mês não vamos ter tantas entradas de dinheiro, estes 50% eu pago-te em julho, ou pago-te em agosto, ou quando eu receber e tal, fica aqui um documento de dívida. E eu isso posso entender, até porque tem que haver uma certa parceria entre toda a gente. Bom senso, não é? Agora, bom senso no fundo. E os jogadores entendem que estão em casa, e, enfim, mas os jogadores têm um contrato. E, portanto, como têm um contrato, o contrato defende-os na íntegra e o sindicato está aí para isso e vai defendê-los com toda a certeza. 1.900 euros são os tais 3 salários mínimos. Pode resolver os problemas dos jogadores de segunda liga, porque os salários na segunda liga são, em média, salários dessa ordem, ou inferiores, ou bem inferiores. Porque a lei do layoff diz o equivalente a um quinto que seja 3 salários mínimos, mais ou menos. Ora, mas em relação aos jogadores de primeiro nível, isto não se aplica, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu estou para ver, espero que estejam bem assessorados juridicamente, não é a minha área, mas daquilo que eu me informei, eu estou convencido que eles vão ter a curto prazo problemas com os jogadores que colocaram em layoff, porque eles também têm os seus direitos e vão pô-los em prática de certeza absoluta. Arthur, o Pedro Santos faz aqui uma pergunta relacionada com isto que causa alguma estranheza. Eu vi alguns jogadores dizerem isto, por isso eu puxei esta pergunta. Com um orçamento de temporada, como é que logo ao fim de uma semana, 2, quando faltam, imaginemos, 2 meses para o fim da época, os clubes já não têm dinheiro para cumprir as suas obrigações, não é? E portanto têm que recorrer a isto, não é? Causa alguma estranheza. Era exatamente isso que estava a dizer o David Caiado e é o que estávamos a falar eu e tu, é que ao fim de uma semana já se falava disto, não é? E é absolutamente impossível, desumano, aliás. Eu acredito que as pessoas tenham empresas e contas para pagar, que é o que acontece nos clubes, que não haja um aproveitamento, por exemplo, vamos dar um exemplo do clube como o Aves, que tinha 3 meses de salários em atraso e que veio agora à pressa pagar rápido para ver se ainda conseguia, numa decisão que fosse agora tomada a posteriori, podia ser integrado nos clubes que reúnem os requisitos para continuar na prova. É conforme eu te digo, que não haja um aproveitamento, que não haja más intenções. É um período de solidariedade nacional e mundial. As pessoas que hajam em conformidade no bom senso e que ninguém tente utilizar a expertise para passar à frente ao fim de, conforme te disse, parece uma eternidade de facto, mas ainda não fizemos um mês que entramos neste surto e portanto, e as pessoas já estão a tomar medidas desse género, então não têm dinheiro para pagar o mês. Pois. Não é? Pelo menos um mês já deviam ter pago, não é? Claro. E há depois esperar para ver. Há clubes que o fizeram. Esperar para ver. Podiam adiantar verbas, podem pensar ou repensar. Claro que isto depois também vem dos direitos televisivos e do tempo. A gente teve há 2 semanas a informação
que inclusivamente a Altice já tinha regularizado a sua situação com os clubes, portanto eu não estou a ver onde é que haja um abaixamento das verbas. Não deve ser dos 1.000 ou 1.500 pessoas que vão à maior parte dos estádios da segunda Liga. Deduzo que não seja desses bilhetes que eles estejam à espera, porque esses também não é significativo para o orçamento, não é? Deve pagar um jogador, pelo menos, é o que deve dar essa receita. Portanto, estamos a falar de receitas televisivas e há um aproveitamento claro. É a Altice que se queixou, Artur, ainda bem que tocaste nisso, não ter sido ouvida em todo este processo. Ouvida. Exatamente, sendo um parceiro estratégico. Eu levo isto para o outro lado. O André Castro, diretor desportivo de Leixões, esteve aqui com mais diretores desportivos e disse que a ANAF devia de ser envolvida também, porque a ANAF ou os agentes, como agentes dos jogadores, envolvidos naquelas negociações que os clubes tentam fazer com os jogadores. Ele dizia não só o sindicato, mas os seus agentes também, porque depois os agentes queixam-se que nós cortamos isto ou cortamos aquilo. Qual é a tua ideia sobre isto? Achas que realmente os agentes deviam se envolver nisto? Os agentes têm que estar presentes em qualquer negociação ou renegociação dos contratos dos jogadores, e isso vai ter que ser falado mais adiante, porque seguramente não se consegue acabar o campeonato no dia 30 de junho, e portanto toda a negociação, conforme eu penso que o Emanuel Calçada no teu programa já falou sobre o assunto, toda e qualquer negociação que possa haver para além do dia 30 de junho, não só de contratos como de seguros, embora o seguro seja uma obrigação para a competição, tem que ser com o jogador, tem que ser com a anuência de todas as partes, mais os casos dos empréstimos que envolvem dois clubes, e isto tem que ter sempre a presença de um agente, como é óbvio. Está para breve uma reunião com a Liga falou connosco há 2 dias para fazermos exatamente uma videoconferência sobre este assunto, mas não vamos mudar o nosso posicionamento nesta altura, que não seja a defesa integral dos atletas, e, de resto é aquilo que também o sindicato tem feito, e a defesa integral também dos nossos agentes, porque eu gostava de acrescentar aqui um parênteses que tem a ver exatamente com o seguinte: quando existe uma crise num clube, quando existe uma crise num país, quando existe uma crise, neste caso mundial, que ninguém conta, enfim, é uma coisa que acontece uma vez na vida, esperemos nós, a verdade é que os primeiros do mundo do futebol a ser afetados são os próprios agentes. Os agentes são os primeiros a receber a chamada: não podemos pagar. Não, porque estamos em crise, estamos em surto, estamos não sei o quê e tal. Pronto. E, de facto, os agentes são quem trazem os negócios, quem trazem o dinheiro para os clubes. Os clubes têm muita dificuldade. Ainda hoje existem no futebol português e no futebol espanhol diretores esportivos que não falam mais do que uma língua. E, portanto, temos que ser nós a viajar semanalmente, a convencer as pessoas no estrangeiro que comprar em Portugal é um bom negócio, que comprar em Portugal é um negócio acertado, os preços são equilibrados. Não estou a falar do Félix, mas pronto, estou a falar dos outros. Os preços são equilibrados e, portanto, é um mercado onde os jogadores dão garantias de qualidade, onde vêm jogadores de todo o mundo, preparam-se bem em Portugal, brasileiros, colombianos, enfim, e vão muito bem preparados para os maiores mercados do mundo. E nós, agentes, é que trazemos esses negócios aos clubes portugueses, desde dos maiores até aos clubes mais pequenos da segunda Liga e às vezes até do CNS. Conseguimos trazer negócios, e são sempre os agentes que trazem estes negócios. Não há uma vez, ou haverá muito raramente, o facto de haver um contacto direto do presidente de um clube para o presidente de um clube português, porque ele, ao ligar para cá, sabe que esse presidente nem sequer fala inglês, ou nem sequer fala francês, ou não fala não sei o quê, ou alemão, e, portanto, são os agentes que fazem esse trabalho. E a defesa integral dos agentes, e agora, neste parênteses mais alargado, eu gostava de te dizer o seguinte: durante 15 anos, a ANAF foi criada e o primeiro princípio era ser reconhecido na Assembleia Geral da Federação. O que é que significaria este assento, nem que fosse na Assembleia Geral da Federação? Significaria que nós teríamos constantemente uma voz ativa, uma voz presente. Nós diariamente lidamos com jogadores, com treinadores, convosco jornalistas, com outros agentes, lidamos com toda a gente. Temos, sem ter um papel de protagonismo, temos um papel central, porque sabemos exatamente o que se está a passar em cada clube a cada momento. E um assento na Assembleia Geral da Federação era mais do que justo, e, à parte disso, faria com que os nossos direitos e os nossos deveres fossem exatamente iguais
aos dos treinadores, aos jogadores e aos dos clubes. Nunca nos aceitaram no seu seio. Precisam de nós quando trazemos um negócio, de resto, não precisam de nós para mais nada. Quando são momentos como estes, a primeira coisa que fazem é tentar chamar os jogadores, fazer tudo com os jogadores sem consultar os agentes e logo a seguir os jogadores consultam os agentes. Isto dá uma grande confusão porque parece que o agente é que é o mal da fita, quando no fundo é o jogador que está a ser prejudicado, nem sequer é o agente neste caso. Portanto, o que é que aconteceu? 4 dias antes de ser decretado o estado de surto e todo este perigo que estamos a viver, nós criamos uma Associação Mundial de Agentes, com o Mino Raiola, com o Barnett, com o Jorge Mendes e com o Roger Whitman da Rogan. E a primeira coisa que fizemos foi meter uma ação na segunda-feira anterior à FIFA. Nós metemos uma ação contra a FIFA já, exatamente por causa disto. E não teve mais consequências nesta altura porque aconteceu o que aconteceu. Mas isto vai ter, em pouco tempo, isto vai ter consequências, porque de duas uma, ou a FIFA nos aceita no seu meio, e quando eu digo a FIFA é a UEFA e as federações, nos aceitam no seu meio e nós somos parte integrante do futebol, que somos, ou caso não queiram, somos prestadores de serviços outsourcing e para isso não precisamos da regulação da FIFA, nem precisamos da regulação da Federação, nem precisamos da regulação da Liga. Autorregulamos nós, agentes, já que não nos aceitam no seio da sua família, autorregulamos nós porque isto acaba por ser ilegal. Ou seja, vocês não nos pertencem, mas nós é que vos controlamos. Não, porque eles também não controlam os fornecedores de direitos televisivos nem de publicidade, porque eles têm uma regulamentação própria, uma regulação também. E, portanto, é isto que vai acontecer, isto vai ter consequências e esperemos, enfim, que acima de tudo, mais também neste caso, continue a perdurar o bom senso. Ora, muito bem, eu tenho uma pergunta muito específica para te fazer sobre isso que estavas a dizer. Um abraço do Pedro Bolsas, que está na equipa técnica do professor Osvaldo Ferreira, que diz mesmo... Um grande abraço para o Pedro e para o Brasil. Eu não sei se ele está no Brasil, mas é provável que sim. Acho que sim. O António Prata Tavares, que é também desde o primeiro dia membro da ANAP. É um dos mentores, sim senhora, é um dos mentores, iniciadores e precursores. Um grande abraço, António. O José Carlos, também, nosso amigo José Carlos, também te mandou aqui um abraço. Grande Zezinho, um grande abraço, Zé. Um amigo de 35 anos já. Vê lá o tempo que isto vai. Espetáculo. Ora, muito bem. Depois, o Manuel Tomás, que a gente também dá aqui um exemplo de quantas vezes a gente tem que resolver certos problemas. Ele diz, ainda ontem enchi um frigorífico com um atleta que nem dinheiro tinha para comer, respondendo a quem se referiu a ajudar os seus representados. Ou seja, ele foi buscar aqui isto precisamente porque estavas a dizer que também dentro da ANAP tens de te preocupar com os agentes que vão também ser severamente, digamos, prejudicados com tudo isto. A maior parte das pessoas só se lembram dos agentes nas alturas em que tu dizias. E nesta altura vai ser uma das classes que vai ser severamente afetada. Vai ser com certeza severamente afetada, porque o valor das transferências vai baixar, o número de operações vai baixar também. Eu estou convencido que os clubes vão fazer o mínimo de acertos e vão fazer subir os jogadores jovens das academias e nos primeiros anos esses jogadores jovens não são alvo de qualquer transferência ou de grandes operações para os próprios agentes e para os próprios clubes, de maneira que efetivamente vai ser muito difícil. Mas, conforme disse o Pedro Cordeiro também, nós somos um povo que nos adaptamos no bem e no mal às coisas muito boas e às dificuldades também. E vamos conseguir juntos dar a volta, e a ANAP está disponível exatamente e tem-no feito de forma discreta a maior parte dos agentes, mas eu não me canso de dizer o trabalho de solidariedade que muitos agentes têm feito, inclusivamente o próprio Manuel Tomás tem sido inexcedível na ajuda a muitas instituições. Muitos agentes têm feito o mesmo. Não queremos com isso ter nenhuma contrapartida que não seja a satisfação pessoal de fazer o bem. Outros fazem-no no anonimato e continuam a fazê-lo, e eu sei que o fazem porque vamos falando diariamente, e muito em breve, quando isto passar, vamos fazer uma Assembleia Geral
fundamentalmente para encontrar bases para ajudar os agentes que vão entrar num período de maior dificuldade, que normalmente são aqueles que ou começaram há pouco tempo ou estão a começar agora o seu percurso, que têm tido muita dificuldade, porque, conforme te disse, o primeiro a quem o clube não paga é exatamente ao agente. E, portanto, isto é muito difícil e temos que, juntos, fazer ver aos clubes que isto não é uma dinâmica justa de nós trazermos os negócios e depois não recebermos pelo trabalho que a gente faz, ou nós trazermos os jogadores, ou nós trazermos os treinadores e depois não sermos pagos minimamente por isso. Eu tenho dívidas com clubes, com as nossas empresas, de há 8 anos, só para teres uma ideia. De há 8 anos, o António Prata Tavares, que é muito mais experiente do que eu e tem muitos mais anos de futebol do que eu, terá dívidas de muito mais de 10 anos e de clubes que acabaram por não lhe pagar. Portanto, para a manutenção de uma empresa que quer fazer o trabalho corretamente com os seus funcionários, é que nós também temos os funcionários e depois também temos o dever de ajudar os jogadores conforme esta situação que vivemos neste momento. É muito difícil para todos e, portanto, temos de estar todos unidos a tentar, de facto, resolver este problema que vamos ultrapassar com toda a certeza. Deixa-me dar somos fortes. O meu contributo aqui do tempo em que eu fui diretor desportivo nos mais variados clubes. Sempre que um clube pediu um agente para esperar, para não receber na altura, que o clube tinha dificuldades, os agentes quase 100% das vezes disseram que sim, que compreendiam e que estavam para ajudar. Mas isso é evidente, sabes porquê? Não é só pela bondade do agente, porque o que nós mais queremos é trabalhar todos, como eu, como tu e como toda a gente, e ao mesmo tempo não podemos fechar portas nos clubes, porque se existem 18 clubes em Portugal, se a gente fizer isto num mercado que seja, ou seja, não aceitamos, fechamos-te a porta. Ok, pronto, a gente no mercado seguinte não tem com quem trabalhar. Portanto, nós precisamos dos clubes, acho que os clubes já entenderam que precisam de nós. Eu acho que nós podíamos ser muito mais parceiros do que aquilo que somos e só nestas alturas é que nos lembramos, infelizmente. Olha, o Pence Georgievski está a dizer que quando houver congresso para dizeres a data, portanto ele está aqui, também já te mandou um abraço. O Ricardo Oliveira. Muito bem, para ele também. Também é gente. O Ricardo também. Um grande abraço para ele, também trabalhei com ele no ano passado. Um grande abraço para o Ricardo. O diretor desportivo do FAF é realmente também um futuro agente de muito talento, também há que ter talento e capacidade nesta área. Arthur, nós falamos muito ao longo destes anos todos que nos conhecemos e tu houve uma certa altura que antes da FIFA ter avançado para aquela medida que eu acho que foi de grande desresponsabilização ou de sacudir água do capote, de tentar, não sei, atirar para as federações a responsabilidade de controlar o agenciamento. Tu já previas isso há alguns anos antes e já me dizias, lembro uma vez que estamos sentados no estádio do Bessa a conversar e tu estavas a dizer a FIFA está-se a preparar mesmo para pôr aqui tipo o Far West, não é? Ou seja, havia uma regulamentação, boa ou má existia, não é? Nós sabíamos quem eram os agentes licenciados, havia esta luta também para se perceber quem era o agente licenciado e quem não era, a FIFA tinha os seus mecanismos, eu por exemplo recorria e sabia quem eram os agentes licenciados e quem não era, agora também acontece, tudo bem, mas ou seja, desde aí, e pegando no que disseste há pouco da ação que o grupo de agentes de grande nome ia avançou e vai avançar, perguntar-te se desde aí realmente não tem sido tudo mau, ou seja, o primeiro erro terá sido esse, não é? Digo eu. Conforme eu escrevi há umas semanas, daí para a frente só para trás. Pois, ora está. Daí para a frente só para trás. Isto começou praticamente logo a seguir. Quando começa a ANAF, as coisas estavam em 2005, 2006, as coisas estavam num bom caminho, tivemos de imediato reuniões no foro da União Europeia, tivemos assento no Conselho Nacional do Desporto, ainda hoje temos, e portanto as coisas, o reconhecimento do papel do empresário desportivo estava no bom caminho. Até que, em janeiro de 2007, o Sr. Platini entra nessa instituição. E quando ele entra, não vale a pena contarmos a história toda do Platini, porque está nos jornais, mas, entretanto, quando ele entra com dois objetivos fundamentais. O famoso ban the funds, que era acabar com os fundos, e acabar com os agentes. Literalmente. E, acima de tudo, era um ataque que eu disse, está escrito, está registado, hoje em dia a gente fala e fica tudo registado.
Aquilo, nesta altura, em 2008, quando eu digo que a entrada do Platini é um ataque aos países e aos clubes dos países do sul da Europa, eu estava-me a referir exatamente a isto. Porquê? Porque ele, de certa forma, ao banir os fundos, ele estava... Os fundos existem, só para que isto fique claro, não é um olhar materialista sobre o futebol. Os fundos existem em todas as áreas da atividade económica. Existe na imobiliária, no automóvel, na construção. Existe em todo o lado. Só foi banido no futebol. Quando deviam ser regulados. Claro. Não banidos. Eles deviam era ser regulados. Porque houve, de facto, um exagero da parte de 2 ou 3 empresas que injetavam dinheiro e obrigavam o jogador a jogar. Isso não é correto. Querem ajudar os clubes, que paguem, mas não obriguem ninguém a jogar, porque isso são decisões técnicas. Pronto. Mas se fizesse esta regulação, os fundos continuavam a ajudar o futebol dos países do sul da Europa e eram muito importantes. E facilitava tudo. Porque agora existem fundos na mesma, que se fazem de maneira diferente, que têm outro nome qualquer, e a gente tem que andar aqui com jogadas assim, mais que tal, quando as coisas podiam ser diretas. É a velha história, olha, atuou em nome do agente, atuou em nome do clube ou atuou em nome do jogador. Não interessa se atuou, ganhou, é aquele o agente, ganhou o dinheiro e vamos embora. Vamos regular isto de uma forma mais simplista. E pronto, e quando aconteceu isto, com o Platini, estávamos em 2008, 2009, é quando ele tira a importância aos agentes e começa-se a falar no fim dos agentes e mais tarde conseguiu-se dar ali um jeito naquele termo que a mim não me agrada, que ainda hoje existe, que são os intermediários. E a partir daí, conforme eu te disse, daí para a frente foi só para trás. Era 10%, hoje já é 5%, depois agora a FIFA diz que são 3%, qualquer dia nós estamos a pagar para termos os jogadores nos clubes, não é? E isto é um trabalho como outro qualquer. Há empresas que têm 2 ou 3 empregados, mas há empresas que têm 20, a nossa tem 120. E, portanto, esta gente também tem famílias e também tem que receber os seus salários e também tem que... e, no fundo, estamos a fazer o nosso trabalho, que é representar os jogadores e tentar colocá-los e ganhar o nosso dinheiro, que é isto que se faz. Eu dei um exemplo, não sei se leste, numa das crónicas que fiz, que o empresário da Shakira e o empresário do Piqué são exatamente os mesmos. E enquanto o da Shakira pede aquilo que ele quer e que ela quer, o do Piqué está sujeito a receber 3% do salário do Piqué. Mas porquê é que isto só existe no futebol? Porque as pessoas, pela visibilidade que tem o futebol, chegamos a uma conclusão de que os agentes parece que ganham muito dinheiro. Os agentes não ganham muito dinheiro. Os agentes ganham, em média, entre os 5% e os 10% daquilo que são os negócios que promovem. Se me fores perguntar quanto ganhou a Shakira e a Beyoncé no Super Bowl e quanto ganhou os agentes dessas duas fantásticas estrelas, provavelmente as pessoas iam todas virar-se para o mundo da música e começar a controlar o mundo da música e os agentes do mundo da música. Porque, de facto, são eles que recebem o cachê na totalidade, para que tu saibas, na totalidade, e têm o acordo com o cantor e entregam os 90%, os 95%, os 85% que têm acordados com eles. E, portanto, o futebol, como tem muita visibilidade, tem 3 jornais diários esportivos, tem milhares de sites na internet, tem toda esta dimensão em Portugal. Mesmo assim, somos controlados hoje pelo TMS, conforme tu sabes, pelo sistema fiscal, pelo sistema bancário e agora, inexplicavelmente há um ano, até pela própria ASAI. E, portanto, temos 4 formas de controle e ainda assim os agentes são vistos muitas vezes, ou quase sempre, como os maus da fita, quando são, no fundo, aqueles tirando o chapéu ao Samuel Barbosa, ao José Veiga, ao Jorge Mendes, ao António Teixeira, ao Carlos Gonçalves, ao Pedro Cordeiro, ao Manuel Tomás e a todos esses milhares de... ao Prata Tavares, que já faz isto há muitos anos, ou antes o Rui Neno, ou outros grandes agentes que durante 30 anos conseguiram injetar dinheiro no futebol português, tudo por negócios promovidos pelos agentes e que, de facto, nunca foi reconhecido, infelizmente. A ver se, com todas essas mudanças, a ver se finalmente conseguimos ser reconhecidos também nesse aspecto. Sem dúvida. Mandar aqui também um abraço ao Ricardo Nascimento, que nos mandou um abraço aos dois. Um grande abraço para o Ricardo também. Fazem falta criativos destes ainda, eu estou sempre a dizer isto. É verdade. Mágicos. É verdade, mágico. Quem não o viu jogar, é que vai ver alguns
Eu realmente, quando E queria. começámos a ver a idade que já temos quando nos lembramos do Grande Ricardo a jogar em pleno. É verdade. Ora bem, E do o Zé Paulo Carlos, e do Zé Carlos. guarda-redes, ainda vimos em 2013, naquele evento que fizemos, a Carlos esteve lá na baliza a dar grande show, grande Zé Carlos, grande amigo. Ora, o Paulo Paiva pergunta se o mercado inglês irá alterar também os períodos de transferências, tal como. Vai, com certeza, vai. 16 semanas é o que está estipulado. No meu ponto de vista, não vai adiantar grande coisa o facto de ser 16, 12 ou 8, mas a lei se diz que são essas 16 semanas e, portanto, é provável que, consoante os primeiros prognósticos de que se volta à competição, ou pelo menos aos treinos por meados de maio, é provável que termine no final de setembro. Pelo menos está apontado assim, são as informações que temos de dentro da Federação Inglesa. Se, entretanto, o campeonato só começar a meados de junho, então, nessa altura, será inexplicavelmente, e pela primeira vez na história, no final de outubro, que é uma coisa quase inacreditável. O que não vai adiantar muito, porque não vai haver muito dinheiro, não tanto no mercado inglês, mas em praticamente todos os outros. Os negócios vão ser feitos praticamente todos nos primeiros dias de mercado, mas sempre há um ajuste, sempre há uma coisa que se vai fazer na parte final e portanto, de certeza absoluta que o mercado vai ser alargado. Ora bem, o Pedro Cordeiro acrescentou em relação à questão dos fundos que quando surgiram os fundos e os direitos económicos, a maior parte dos clubes não queriam pagar comissões e depois, quando o jogador corria muito bem, quase nenhum clube queria pagar os valores exatos dos antigos direitos económicos. Portanto, ele deixa também Exato. este acrescento. Exato. É Havia sempre uma renegociação. E ele tem toda a razão. É verdade, é verdade. O João Pina pergunta-te, Sr. Artur, não acha que os agentes estão a pagar um pouco a fatura do mal que alguns fundos fizeram ao futebol? Houve efetivamente, conforme eu disse, 2 ou 3 fundos que abusaram com a permissão dos clubes, diga-se, Sim, sim. porque ninguém faz nada sozinho. Os fundos aproveitaram-se naturalmente daquilo que lhes foi permitido pelos clubes e aquilo que de facto pior fez aos clubes, aquilo que devia ser regulado na questão dos fundos era a obrigatoriedade de pôr os jogadores a jogar, porque aí entrávamos na área técnica, na área dos treinadores e nós não podemos entrar nessa área. Não devemos. Agora, todo o ajuste, toda a ajuda, todo o financiamento, que chamem-lhe fundos, chamem-lhe bancos, chamem-lhe aquilo que entenderem, faziam na altura e continuam a fazer, até pessoas em nome individual, são aceitos em todas as áreas de negócio, portanto, ao futebol diretamente não fizeram mal. Mas tem razão o Sr. Pina quando diz que alguns fundos prejudicaram a normal continuidade dos fundos ao longo destes anos todos, porque supostamente foram abolidos, mas que nesta altura, por exemplo, davam uma preciosa ajuda aos clubes, ou pelo menos daqui a 2 ou 3 meses, na recuperação, e que isso representasse uma percentagem do passe de uma venda de um jogador futuro, não vejo isso como uma coisa grave. Vejo sim a obrigatoriedade de pôr o jogador a jogar. Isso sim, isso é que não devia acontecer. Uma interferência. Ora, tempo agora de mandarmos um abraço a alguém que para mim e para nós todos é uma referência no que é gestão de ativos, direção desportiva e uma lufada de ar fresco também no nosso futebol, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, que manda aqui um abraço para nós os dois, um abraço para ele também. Um abraço muito grande, presidente e amigo, Miguel. Um grande exemplo, sem dúvida. Depois, Artur Fernandes, o Pance Georgievski tem aqui uma questão para ti. Se achas que os agentes que tinham licença FIFA Player Agent, se a mesma vai ser devolvida, uma vez que atualmente há muita gente, no entender dele, que trabalha no futebol, que só o faz mal por vários motivos, pronto, falta de conhecimento, apenas vontade de ganhar prestígio sem escolher meios para atingir o mesmo, etc. Ou seja, se tu achas que esta questão do FIFA Player Agent tem reversão? E o mais importante do que o FIFA Player Agent são os mecanismos de acesso à profissão. Os mecanismos de acesso, chame-se licença FIFA, ou licença federação, ou licença de agente de jogador, ou licença do que seja, ou intermediário, como nos querem chamar hoje, ou como nos chamam.
E o mais importante do que isso é a facilidade com que gente sem capacidade e sem nível tem acesso a troco de 1.000 ou 2.000 euros a esta profissão. Por isso é que ainda em Portugal conseguimos, e é o único caso no mundo, criar o chamado Conselho dos Intermediários, onde está a FIFA, onde está a Liga, a Federação, está o sindicato e estamos nós. E aí podemos, ao fim de um ano, vetar a entrada de um agente que durante esse ano tenha tido um comportamento. Mas é o único país no mundo que tem isto. E, portanto, mais importante do que propriamente ter uma licença FIFA é regular de forma correta, com pressupostos corretos. Claro que sim, os fiscais, os de segurança social, os de ética, claro que sim, mas, por exemplo, aquilo que tu fazes no World Scouting Congress com o Emanuel, por exemplo, uma formação obrigatória, uma formação atualizada e constante para saber daquilo que estamos a falar, saber como é que podemos atuar em Portugal numa transferência para a Espanha, como é que nós podemos de facto atuar em França ou podemos atuar em Inglaterra. E tudo isso só é possível com um trabalho árduo entre a Federação, a Liga, o sindicato e a própria ANAF e os agentes. Para quê? Para criar aqui, de facto, um modelo que seja um modelo exemplar e não um rebendo, conforme nós fizemos, que foi este licenciamento de intermediários, que sendo o melhor que existe a nível mundial, é, no meu entender, muito insuficiente e por isso é que é permissivo a entrada de pessoas nefastas e pessoas incompetentes nesta atividade. De resto, elas existem em todas também. Não vamos aqui dramatizar. Existem em todas as áreas de atividade. Mas naquela que é a nossa, e é disso que estamos a falar hoje, e temos uma responsabilidade acrescida de tentar, de todas as formas, que os melhores continuem, que os melhores venham, que venha gente válida. Nós temos solicitações constantes de miúdos, hoje aos 20, 22, 25 anos, que querem ser agentes. Vamos prepará-los como deve ser, porque nós preparamos o futuro também do futebol português através destes agentes, senão a maior parte deles que têm a vida feita não se preocupavam com estas questões. E tu estás a ver aí um sem número de agentes, mais esta organização mundial está a ser feita, de agentes também, estás a ver, nós estamos preocupados com o quê? Estamos preocupados com o futebol, estamos preocupados com os jogadores, estamos preocupados com os nossos filhos e netos que queiram ser agentes ou futuros agentes, sejam eles quem sejam, para que isto de facto seja, porque vai ser uma profissão de certeza absoluta para as próximas décadas e, portanto, quanto mais pessoas válidas houver no trabalho, melhor é a qualidade do desporto e no futebol, claro. Sem dúvida, eu assisti também na primeira pessoa a tua luta sempre do Emanuel de formar, de dar formação, de todo o conhecimento jurídico, mercado de transferência. Agora a FIFA já fala um bocadinho disso. Há muitos anos. Finalmente, ao fim de 15 anos, já falam um bocadinho disso. É verdade. Vamos ver se eles conseguem pôr isso em prática. Ora bem, outra gente, nosso amigo também, o Nuno Patrão, pergunta-te, além de te mandar um abraço, pergunta-te o que é que tu achas. Abraço, Nuno. Desta nova lei que a FIFA se prepara para implementar, proibindo a cedência ou transferência nas 16 semanas após a aquisição de um jogador, para evitar casos, como ainda agora tivemos aqui no Benfica, só para as pessoas perceberem, de um jogador que é contratado no futebol brasileiro, não chega sequer a jogar aqui e é logo emprestado a outro clube brasileiro. É, exatamente. E às vezes ganha-se dinheiro, não é? Já falamos disso no início desta entrevista. Eu acho que face ao facto da crise que nós estamos a viver e da dificuldade que os clubes vão ter e da necessidade premente, por um lado, de haver mais empréstimos e, por outro lado, de darmos oportunidade a jogadores de países de terceiro mundo de poderem vir jogar e cumprir o seu sonho na Europa, acho essa medida, conforme disse o nosso primeiro-ministro há bem pouco tempo, repugnável. Porque, de facto, essa medida é uma limitação da capacidade que as empresas têm, porque os clubes hoje são empresas, de criar ativos. E se, imaginando, por exemplo, o Benfica, que tu deste o exemplo, o Benfica criou ativos, o Benfica criou riqueza, tem direito a comprar os jogadores que bem entenda.
E tem direito porque eles provocaram essa valorização do seu próprio clube, conforme o Porto, ou o Sporting, ou o Braga, ou o Guimarães pudessem ter feito, já o fizeram no passado e vão fazê-lo no futuro. E, portanto, limitar o meu próprio dinheiro, acho que é uma ousadia, acho que é uma violação das competências da própria FIFA. Acho que os clubes deviam impedir de imediato e meter a FIFA no seu lugar. Porque se, por um lado, se a FIFA quer limitar a compra de ativos por parte, por exemplo, do Benfica, quando o Benfica tiver dívidas, a FIFA que venha ajudar a pagá-las também. Claro. Percebe? E, portanto, estas 16 semanas são um impedimento claro da compra dos ativos que os clubes de sucesso e de dinheiro normalmente queriam comprar e agora vão se ver mais limitados a fazê-lo. É verdade. E isto vai originar uma coisa ainda pior, que é voltarmos àquilo que estávamos a falar no início. São mais manobras, são mais jogadas estranhas, são mais artistices, porque um clube não vai poder comprar outro clube, mas vai fazer um acordo com outro clube, vai fazer publicidade naquele clube para que tenham dinheiro para ir buscar esse tal jogador. O jogador já é do clube primeiro, mas está a jogar no clube segundo, e estamos a escamotear uma realidade que, na verdade, se tudo fosse às claras, era muito mais fácil, desde que ouvissem as pessoas do futebol, porque eu acho que às vezes as pessoas que estão a decidir em alguns cenários, quer em Portugal, quer na FIFA, na própria FIFA, na UEFA, eu acho que são pessoas que não têm a noção do que é que acontece no terreno. E como não têm esta noção, cometem este tipo de erros. E eles, se querem ser limitadores na compra dos ativos, na gestão do dinheiro dos clubes, que venham também no dia que os clubes tiverem dívidas. Quero ver se eles vêm nessa altura também. E tem que se dar o mérito também, quem tem recrutamento e bom scouting consegue detectar um jogador que o adquire e depois consegue transferi-lo imediatamente por mais. Às vezes também tem que se dar aqui o mérito desse lado. Ora bem, Márcio Amar, faz-te uma questão que hoje em Portugal está muito em voga por causa do caso do Feirense ontem, da questão daqueles dois jovens de 8 e 13 anos que foram apresentados a assinar contratos. O Feirense Clube já pediu desculpa por isso e disse que ia apurar responsabilidades. Aqui a Márcia Amar diz, a partir de que idade é que tu achas que um jogador deve? Há uma lei que tem que também dizer, mas ela pergunta a tua opinião, ter a gente na formação e em que moldes, e eu posso te dizer, eu sei de muitos casos em que há crianças de 11, 12, 13 anos que eu estou a falar com os pais e dizem, o agente dele é fulano A ou fulano B. Ficar às vezes que não funciona assim, mas não é fácil. Eu acho que a idade de 16 anos é uma idade equilibrada para ter um agente. O que acontece muitas vezes é que os agentes, pela necessidade de chegar primeiro ao jogador, ao talento, porque o detectou, aproxima-se da família uns anos antes, não está legalmente apto a fazer qualquer tipo de contrato, mas há quem os faça, inclusivamente em Portugal. Sim, sim. São de uma validez que os próprios advogados aqui em Portugal poderão dizer-te melhor do que eu. Agora, a partir dos 16 anos, podem oficialmente assinar um contrato no máximo de 24 meses e, a partir daí, ir renovando de 2 em 2 anos. Nós, inclusivamente, apresentamos uma proposta porque há muitos jogadores que são detectados, a maior parte deles pelos próprios agentes. E nós apresentamos uma proposta do primeiro contrato de representação ser mais longo, ser de 4 anos, o segundo de 3 e, a partir daí, a partir dos 23 anos, fazer contratos de 2 anos. Não foi aceito, como é óbvio, mas era, no meu entender, esta proposta era aquela que é a mais justa, porque quando um agente detecta um talento com 14 ou 15 anos, o risco de falhar é muito grande e pelo menos garantia o jogador até ao seu primeiro contrato profissional. A FIFPro e as federações e a FIFA não entendem assim, temos que nos subjugar aos interesses deles, por isso é que eu volto à primeira forma. Se não nos querem integrar no seu mundo e no seu seio, provavelmente o que vai acontecer é que daqui em diante nós nos vamos autorregular, porque sinceramente se não nos aceitam é porque nós não pertencemos ao mundo do futebol. Só quando nós trouxermos os negócios, aí sim eles vão precisar de nós. Um abraço também ao Pedro Bessa, nosso amigo, diretor desportivo de Feirense SAD. Ele está aqui a dizer aquilo que sabe, que grande abraço, Pedro. Demarcou-se da situação, aliás, denunciou a situação e demarcou-se automaticamente daquela questão do menino de 8 anos e o menino de 13
que apareceram então em fotografias, a assinar sabe-se lá o quê, portanto é daquelas coisas Meu Deus. que tem que ter... Às vezes é tão bom para mim não ter redes sociais. Há nos jornais, quando fores ver os jornais, até assusta. Até porque antes disso, só para tu perceberes, Arthur, há um post de uma suposta empresa que diz curso para ser jogador profissional de futebol e infelizmente há muitos pais. Isso é fantástico. Eu quero fazer esse curso. Quando vir, quero ver se volta ao futebol. Infelizmente. Ora bem, depois também aqui uma questão que me parece interessante também do Bruno Passos, que também é agente, um abraço para o Bruno. Para caminha, para o Bruno Passos. É verdade. Se entendes que poderia ser atribuída à ANAF a competência de licenciar os agentes? Era isso que a gente pretendia, e regular a atividade. E faríamos com mais competência, sem dúvida alguma, do que qualquer outra entidade. E iam ficar todos orgulhosos desse regulamento e dessa regulamentação, porque tanto eu, como o Dr. Emanuel, como toda a nossa direção, é preenchida mais de agentes que são praticamente nossos honorários. Eu não tenho a menor dúvida de que nós criaríamos um panorama legal para os agentes muito mais sério, muito mais correto, muito mais justo do que todas essas coisas de intermediarismo que tentam inventar. Um abraço nosso também para o Diogo Valente, que nos está a acompanhar. Ainda joguei muito no Sporting de Espinho. Um abraço para o Diogo Valente, um grande craque. Um grande abraço, Diogo, e para o teu pai também. Exatamente. Ora, o Dinarte Jesus faz também uma questão interessante. No futuro próximo da tecnologia, com tecnologia, será possível a clubes encontrar e contactar os jogadores online? Qual será o papel do agente aqui ou o ajustamento que será necessário para o agente? Muitos clubes já o fazem há vários anos. Dinarte, Jesus é o nome de quem nos está a ouvir. Muitos clubes já o fazem. Aliás, nem é sequer uma plataforma paga. No Transfer Market, praticamente, é 90% fiável o agente que aparece à frente do nome do atleta. E o que acontece muitas vezes quando há dúvidas é que os clubes ligam diretamente ao atleta e perguntam sempre a este teu agente. Portanto, isto acontece muitas vezes. Nas grandes empresas não acontece tanto, porque a gente procura informar os clubes potencialmente alvos para aquele atleta de que somos efetivamente os representantes. O que acontece muitas vezes é que aparece mais que um a apresentar o mesmo jogador e tu foste diretor desportivo, já o farias certamente na altura. O mais correto é ligar ao jogador e dizer, afinal de contas, quem é o teu representante, o teu empresário. E, portanto, isso acontece. Lembrei-me, não vamos falar em nomes, mas lembrei-me daquela história que me contaste uma vez que foste tratar da representação do jogador e afinal eram 4. Eu lembrei-me agora das coisas que... Exatamente. Mas isso continua a acontecer. Eu lembrei-me de tu me contares isso uma vez, de opa, afinal éramos 4 e toda a gente disse que era a gente jogador. A mim já me aconteceu. Vamos escrever uma biografia bonita um dia. Muitos agentes têm biografias lindíssimas para escrever. Eu acho que o grande problema das nossas biografias é que nenhuma delas vai poder pôr os nomes das pessoas. Exatamente. E as histórias perdem um bocado a graça. É verdade. Imediatamente estávamos nós a almoçar, eu gostava de ir e contar-me, olha, fui a um filme, mas afinal éramos 4. Portanto, e não nos conhecíamos, é uma coisa incrível. Ora bem, o Fernando Pires, também foi grande jogador do Sporting Clube Braga, entre outros. Crescemos juntos, já não o vejo há muitos anos. Um abraço para ti, Joca, do grande Fernando Meu Pires. amigo, começámos no Vianense, o grande Fernando Pires, sim senhora. Em Viana. Um grande abraço para ele, espero que esteja bem, de saúde, tudo bom, já não o vejo há muitos anos. Ora bem, vamos aqui para as últimas questões, Arthur. O Bessa Rubania, ainda bem que estamos aqui nesta pequena tertúlia, pequeno fórum, pequena conversa com toda esta gente que nos segue, porque dá para apagar, tentamos nós, alguns dogmas. Ele faz aqui uma questão que é, eu até poderia responder, mas ela é para ti, porque é que se o agente é alguém que gera carreira desportiva de um jogador, um serviço que é contratado pelo atleta e com toda a legitimidade, porque é que não é só e apenas o atleta a pagar por essa prestação de serviço e depois os clubes de futebol têm que também pagar as comissões? Eu saberia responder, mas a pergunta é para ti, e isto é um dos dogmas que existe e muita gente que não percebe exatamente a profissão, infelizmente. Claro que sim.
Claro que sim, e percebo, e a gente tem feito ao longo dos anos esclarecimentos o máximo que pode em relação a estas questões. Nós temos um contrato de representação com o jogador, mas a lei permite, e depois também agora já varia de país para país, a lei permite que o clube se substitua ao jogador no pagamento da comissão. Por norma, o jogador não gosta de pagar a comissão ao agente, por dois motivos. Primeiro, porque não está na cultura do jogador português. Hoje em dia não está na cultura praticamente de jogador nenhum na Europa, mas, por exemplo, na NBA, na NFL, isto acontece com toda a naturalidade. Eles recebem o salário e dão os seus 5 ou 10% ao seu agente, aquilo que está estipulado. Não acontece também estarmos à espera do pagamento dos jogadores, porque o que acontece muitas vezes, ou acontecia no passado, agora menos, é que os clubes atrasam no pagamento dos salários e logo depois existe o problema não só de mensalmente ir pedir um dinheiro a um jogador, como também do jogador dizer eu não posso pagar porque eu não recebo os salários. Então, o que acontece é que a gente faz um contrato de substituição no início, quando coloca o jogador, em que efetivamente o clube se substitui ao jogador no pagamento da comissão. Um jogador ganha 100 mil euros ao ano, ganha 90 e o agente ganha 10, ou ganha 100 e o agente ganha 11 mil ou qualquer coisa do género, ou 10 mil. Bom, não interessa, 10%, 9%, 5%, o que seja. E, de facto, responde à tua pergunta. Depois, a pergunta está incompleta, no sentido em que isto acontece numa colocação a custo zero. Quando existem transferências, existem normalmente mais agentes envolvidos e há um agente inglês ou francês ou espanhol que traz uma proposta de um jogador nosso. Então, nós temos que ganhar em relação ao contrato do nosso jogador. O agente que traz a proposta ganha em relação ao montante do valor que trouxe para a transferência. E aquilo também é acordado com o clube. Às vezes acontece de ser o mesmo e acontece muitas vezes de ser o mesmo. Então, aí é que se negocia uma comissão média. Normalmente os clubes não querem pagar tudo na totalidade e então negocia-se uma comissão média para esse tipo de negócios, quando é o mesmo agente a trazer a proposta e a fazer o contrato do jogador. Para finalizarmos, Artur, a última questão que vou lançar nesta tarde é do Carlos Miguel, sabendo que também há agentes de treinadores. Qual é a tua opinião acerca desta regulação e gestão da NTF? Eu penso que ele também quererá dizer mais a regulamentação no que diz respeito à formação e certificação dos treinadores, aquela questão do nível que teve tão em voga com Silas, Ruben Amorim, etc. Bom, em relação à regulação dos treinadores, isso é o que está na lei, tem que ser a Associação Nacional dos Treinadores a falar sobre esse assunto. Claro. Em relação à representação de treinadores, acho absolutamente necessário. Acho absolutamente necessário. Num mundo que se quer sério, numa questão de princípio, quando nós estamos de peito aberto e estamos a fazer o nosso trabalho como temos que o fazer, eu já coloquei muitos treinadores em muitos clubes e nem por isso o obriguei, como já aconteceu aqui várias vezes e noutros países, e nem por isso o obriguei a colocar 10 jogadores meus no plantel. Aliás, eu se gostar do meu representado, do meu treinador, eu vou querer sempre que ele tenha sucesso. E para ele ter sucesso, ele precisa ter os melhores. E há agentes que têm jogadores melhores que os meus. E, portanto, ele tem que dar oportunidade a esses agentes e a esses jogadores. E, do meu ponto de vista, a representação. Porque é que a representação de jogadores e de treinadores, e eu diria até, o que parece uma coisa quase que absurda, mas eu acho que deveria existir um elemento no meio entre o funcionário e a entidade patronal. Porque se a negociação for dura, como várias delas são, a relação entre se o treinador negociar diretamente o seu contrato com o presidente e houver ali um pouco de atrito naquelas horas ou naqueles dias de negociação, algo vai ficar ali a moer, um cancrozinho que vai ficar ali a moer, e na primeira oportunidade o presidente e a direção mandam o treinador embora e vão dizer logo, ele também já mostrou o avaro que era, o ganancioso que era na hora da negociação. Percebem? Para além de que, isto é o primeiro ponto, é para afastar das questões psicológicas do comportamento entre dirigente e funcionário, depois existe o outro lado, que é o nosso lado da competência da gestão das carreiras desportivas e do conhecimento da lei. Em cada país é diferente e, portanto,
o treinador tem que se afastar da negociação do seu contrato, os jogadores têm que se afastar da negociação do seu contrato, os próprios diretores desportivos, se pudessem, também deveriam fazê-lo, pôr um intermediário que seja um agente licenciado no caso dos jogadores e treinadores, que seja até um advogado no caso dos diretores desportivos, mas que ponham alguém que saiba de leis e que pelo menos consiga esvair de alguma forma aquele atrito inicial entre o contratado e o contratante. Deixa-me também, mais uma vez, com a minha colherada, dizer que eu sei de muitos bons agentes que têm indicado e colocado diretores esportivos, membros do departamento de scouting, tudo para que a performance dos clubes com que trabalham sejam a melhor. Ou seja, é muito importante o papel do agente nisto, de abrir portas, de indicar pessoas, quadros competentes, jogadores, treinadores, diretores esportivos, scouts, etc. E, portanto, dar também este aporte, porque a experiência é o que me diz. E tenho visto muitos casos de sucesso exatamente assim. O agente que indica, olha, um diretor desportivo com perfil é este, o scout com perfil também é este, com conhecimento deste e daquele mercado, e não vem mal ao mundo, pelo contrário, por isso eu digo, os agentes são muito importantes, pena que a FIFA não ache o mesmo, mas se calhar vai ter que mudar de ideias, não é? Mas em Portugal, felizmente, temos umas dezenas de agentes muito bons e muito competentes e tenho a certeza absoluta que vamos não só sair desta situação todos nós fortalecidos, o futebol português também, mas acima de tudo Portugal, e ajudar acima de tudo quem precisa nesta hora tão difícil. Artur, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta... Obrigado eu, Remo. Foi um prazer enorme, até pela amizade que nos liga, mas por todos estes ensinamentos, esta troca de ideias que é muito salutar e ajuda-nos a passar esta quarentena. Um grande abraço. Um grande abraço, parabéns e até breve, e também cumprimentos para todos aqueles que nos ouviram e viram hoje. Muito bem, obrigado por terem estado connosco. Já sabem, sigam a Quarentena da Bola no Facebook, podem ir ao YouTube também subscrever os vídeos. De resto, esta conversa com o Artur Fernandes daqui a alguns minutos já lá estará. Nós continuaremos por aqui sempre a levar até si boas conversas, bons temas, tentar elucidar e também esclarecer todas as vossas dúvidas. Um abraço a todos.